Bom dia, sétimos anos, tudo bem? A professora está gravando esse vídeo para orientá-los em relação à avaliação de aprendizagem em processo. Eu vou deixar a aula de hoje e amanhã para vocês fazerem essa avaliação, né? Primeiro localizá-la, que vocês pegaram na escola, junto com o material. Então, vocês resgatam aonde está essa avaliação, peguem essa avaliação, né? Veja se é certinha do primeiro bimestre de 2020, preencha o nome da escola, o nome de vocês, a turma e a data. A data vocês deixam dia 26 ou dia 27 de maio, que são os dias que nós faremos a prova, tá bom? Aqui é a parte do gabarito, vocês vão preencher isso depois. Primeiro vocês vão ter acesso à prova, vocês estão vendo? Ó, a prova, ela é feita de gêneros, diversidade de gêneros textuais que nós trabalhamos com várias atividades no decorrer já desse começo de ano presencial ou até agora à distância. Começa com uma música, né? Um texto que está em forma de poema. E aqui a gente tem as questões referentes a essa música. Então, a gente tem aqui a primeira, pensando na questão da linguagem formal, qual desses versos está indicando essa linguagem formal. Aí aqui a gente tem a questão da figura de linguagem comparação, tá? Então lembra que a figura de linguagem comparação é quando eu tenho dois elementos e eu tenho como que vai comparar esses dois elementos. Essa comparação foi utilizada nesse trecho para quê? Aí tem as opções aqui. Aí aqui tem um trecho de uma música, tem uma estrofe da música Marvin. E aqui tem a expressão com muito suor no texto. O que significa no trecho esse com muito suor? É ir à sauna, passar calor, fazer exercício ou trabalhar muito? Voltem sempre lá para o texto, quando ele fala meu pai não tinha educação, ainda me lembro com grande coração. Ganhava a vida com muito suor. Esse com muito suor, vocês vão responder uma dessas alternativas. Aí a gente chega no texto 4. O texto da questão 4, ele é um texto que vai ter poucas palavras e vai ter algo que chama a atenção, banho e tosa, ó, tá em vermelho. Aí a gente vai perceber que ele é um texto publicitário, que quer vender alguma coisa. Então, qual que é a intenção desse texto publicitário? É vender qual ideia, qual produto? Lá na sequência, vocês vão continuar lendo e analisando textos. Ó, a gente tem aqui um texto que é o urso é condenado por roubo de mel na Macedônia. Então, esse texto aqui é um texto que vocês vão fazer a leitura e responder as questões que seguem, ó. A questão 5, a 6 e a 7, né? Então, aqui vocês têm que analisar o texto, responder referente às características da notícia, porque esse texto é uma notícia, quais características. Aí depois, né, aqui a gente vai ter alguns elementos dentro da notícia que vocês vão ter que analisar. E, dando sequência, vocês têm o texto referente à questão 8, gato malhado e andorinha sinhá. Desse texto, você vai responder a questão 8. E do texto ao lado, encurtando o caminho, tem a questão 9, que tem a expressão em destaque no texto. Me dá um frio na barriga. Esse frio na barriga significa o quê? Que é a questão 9. Depois nós temos o presságio, um texto, nossa, um poema lindo do Fernando Pessoa. E a gente tem uma figura de linguagem que significa sinestesia. Vocês aprenderam isso com a professora na sala de aula e depois teve uma aula agora na quarentena que a gente revisou figuras de linguagem. O texto referente à questão 11 é esse adolescência, que eu acho que vocês vão gostar muito. Esse adolescência, fase da vida, faixa etária, construção social, afinal, o que é a adolescência? Texto interessante, e aí a pergunta vem em relação ao tema na 11. O tema do texto é, aí nós temos aqui
as formigas da Lígia Fagundes Telles e as questões 12 e 13 em relação a esse texto. Um outro poema chamado A Terra é Naturá, do Patati do Assaré, que vocês têm a questão 14 para responder. E depois tem um texto que eu gosto muito, que eu já utilizei até em provas, que chama A Incapacidade de Ser Verdadeiro, do Carlos Drummond de Andrade, que são as duas últimas questões, a questão 15 e a questão 16. Terminaram de ler, analisar toda essa prova com muito cuidado, porque ela vai servir de nota. Volta aqui no gabarito e preencha o gabarito aqui. Terminou? Beleza, guarda essa prova, porque vocês vão precisar levá-la para a escola quando a gente retornar. Mas vocês vão precisar desse gabarito para preencher um formulário que eu vou explicar para vocês agora, que vocês vão encaminhar para a professora o formulário, tá bom? Então, vamos lá. Sabe esse formulário aqui, ó, gabarito da P primeiro bimestre, 7º ano? Vocês vão receber também. E aí vocês vão clicar nessa parte azul. Vocês estão vendo aqui, ó? A professora clicou. Vamos lá. Aí vocês vão abrir esse formulário que está abrindo agora aqui para a professora. Abriu esse formulário, vocês vão escolher as turmas. Ah, vocês podem ser do 7º A ou D, que são as turmas da professora Isabela. Então, ó, vamos supor que eu seja do 7º A. Próxima. Ah, vou selecionar o nome, ó. Do 7º ano A, já deixei todos os alunos aqui, ó. Tá certo? Todos os alunos aqui. Ah, eu sou a aluna, por exemplo, a aluna Elisângela. Então, ó, já selecionei meu nome aqui. Próxima de novo. Vocês estão vendo aquele gabarito que vocês já preencheram da prova? Vocês vão passar aqui para a professora. Então, vocês vão colocar lá, ó, as suas respostas, vocês vão passar aqui. Vocês estão vendo que ainda está em volta das questões em vermelho? Enquanto vocês não responderem todas, vai ficar esse vermelhinho. A hora que a professora terminar de responder tudo, ó, tô respondendo aleatoriamente só para exemplificar. E quando você, ó, clica em duas, não dá certo, ó, desmarca uma, tá? Ó, terminei de responder todas as questões. Aí é só clicar no enviar, que a professora vai receber as respostas de vocês com o resultado de vocês já automático, tá bom? Façam com muito carinho, muito cuidado, tanto a prova, preencha com cuidado esse formulário e encaminhe para a professora até quarta-feira, dia 27, que a nota da avaliação de aprendizagem em processo vai ser uma das notas de vocês desse bimestre, tá bom? Boa sorte e uma boa avaliação.